E não sei se a gente está on ou não. Tudo bem? Tudo bem para quem está aqui, tudo bem para quem está online. A gente abriu agora esse painel que a gente gostaria de chamar de 100 anos do interior, do cinema do interior. E eu convidei o Maurício aqui para ele falar um pouco mais desses 100 anos, o que significa esses 100 anos, e depois chamar o pessoal dos estúdios Vera Cruz, que eu acho que conversa muito com o nosso diálogo, né? De celebrar esses 100 anos do interior e também saber o que está acontecendo nessa retomada desse estúdio, que foi tão importante para a história do cinema. Então, eu queria apresentar o Maurício aqui, ele vai dar uma fala rapidinho, e depois a gente já vai para o pessoal do estúdio, que vai apresentar um vídeo. Maurício, fica com você, se apresente, diga de onde você veio, como você chegou até aqui. Boa noite, eu sou Maurício Squarizi, eu venho da CTAV, Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, né? E o que a gente está comemorando são os 100 anos do longa-metragem João da Mata, realizado por Amilar Alves em 1923. É importantíssimo porque todo o esforço e o processo de fazer o filme que Amilar Alves enfrentou há 100 anos atrás, né? A gente está sempre repetindo isso, né? E avança em algumas coisas, mas é muito parecido a forma de juntar a equipe, de buscar recursos técnicos, recursos financeiros, né? E a gente foi aprendendo um pouco a se organizar também. A CTAV, a Câmara do Audiovisual de Campinas, é isso, os cineastas se organizando para tentar driblar essas dificuldades da realização dos filmes, né? E o ICine é uma consequência disso também, né? Do interior se organizando, o cinema do interior se organizando. A gente vai fazer agora, em maio, a Semana Amilar Alves, que essa semana foi criada, a mostra Amilar Alves foi criada, depois foi formalizada, adotada pela Câmara Municipal de Campinas, e se tornou Semana Amilar Alves, justamente com a intenção de lembrar, de não deixar cair no esquecimento a obra de Amilar Alves e o próprio longa-metragem João da Mata, que é o primeiro longa-metragem de ficção de Campinas e do interior, e, segundo alguns historiadores, até, é o primeiro longa-metragem de ficção brasileiro. E, nessa mostra, a gente vem privilegiando o cinema do interior, o cinema de Campinas e região, e, de uma certa forma, o cinema do interior. E, na Semana Amilar Alves desse ano, que é agora em maio, nós vamos homenagear Tomás de Túlio, que é o fotógrafo de João da Mata, e depois continuou atuando na técnica, na fotografia de filmes do ciclo dos anos 20, campineiros, e até de filmes posteriores, né? E, portanto, nós vamos fazer essa mostra, a gente está produzindo um documentário sobre Tomás de Túlio, né? Que tudo isso vai ser mostrado na Semana Amilar Alves, que vai ser de 22 a 28 de maio. Em setembro, nós vamos fazer a mostra dos 100 anos do cinema. Vai coincidir também com o quarto encontro do ICine, em Campinas, e uma segunda parte da mostra Amilar Alves. E ali, a gente vai mostrar o longa-metragem que Ramiro fez, está finalizando, né? De uma refilmagem moderna de João da Mata, e eu, junto com um grupo de animadores, a gente está produzindo também um desenho animado com esse tema de João da Mata, da estreia de João da Mata. Portanto, essa homenagem ao cinema do interior e o cinema campineiro. A gente está lançando também na Semana Amilar Alves, agora em maio, um selo dos 100 anos do cinema, né? Vamos entregar esse selo para algumas pessoas que são personagens e personalidades do cinema do interior, né? E esse selo vai ser lançado na Mostra Amilar Alves, na Semana Amilar Alves,
mas ele pretende ficar durante esse ano comemorando os 100 anos do cinema. Portanto, estão todos convidados a participar tanto da Semana Millar Alves, de 22 a 28 de maio, em Campinas, e depois, em setembro, dessa nova mostra, que é uma continuação da Semana Millar Alves, mas também uma mostra mais focada nos 100 anos do cinema. Muito obrigado. Atenção. Gravando. Nós somos mais de 150 pessoas. Eu acho que agora a gente está indo para uma nova fase. Precisava de espaço. E eu acho que aqui a gente está conseguindo ter uma estrutura que eu nunca tive dentro do MasterChef. E aqui começa Nós na Firma, um elenco espetacular. A infraestrutura não envelheceu, ela está aqui, ela continua sendo uma cidade do cinema, uma cidade de produção de conteúdo e entretenimento. Nós temos um parque universitário enorme na cidade, voltado a essa atividade, e isso cria uma sinergia extremamente positiva para o município e aquece a economia local, colaborando muito para o crescimento de São Bernardo. O APRH9 é mais do que uma produtora, ela nasce dentro dos maiores estúdios da América Latina com uma história incrível. O nosso grupo tem tradição na produção audiovisual. A gente não fala em horas de produção, a gente fala em 85 anos de comprometimento na produção de conteúdo relevante para a história do Brasil. E olha o tamanho deste palco, desse estúdio, deste chão, do sucesso que vai ser isso aqui. É isso! É isso! É isso! É isso! Esse espetáculo aí dessa retomada. Sejam bem-vindos, Cissa, Rodrigo e Walter. Muito obrigado. Estão ouvindo? Legal. Boa tarde para todo mundo, já quase boa noite. Os protagonistas, Beto, estão lá, ó, nos estúdios Vera Cruz, né? Eu acho que esse estúdio de tanta história, de tanta importância nesse momento em que nós estamos discutindo aqui o centenário do cinema do interior, ele, de uma certa maneira, está no interior de São Paulo, porque está em São Bernardo do Campo, e ele foi tão importante para a história do cinema, tão importante para a consolidação daquilo que vinha a ser uma marca importante do audiovisual brasileiro, que de lá nasceu um Lima Barreto com o Cangaceiro, que leva um festival de Cannes. Lá surgiram as primeiras obras do Mazzaropi. Lá surgiram Tônia Carreiro, surgiram expressões muito importantes da nossa arte. E o grande desafio nesse momento, é disso que a gente vem falar aqui hoje, é a retomada desse polo de produção audiovisual. É a retomada do agora, né, ou dos agora estúdios e pavilhões de São Bernardo do Campo, que pertenceram um dia à Companhia Cinematográfica Vera Cruz, e da importância que esse espaço tem e terá ainda na produção audiovisual. Só para que vocês tenham uma ideia das dimensões desse espaço, nós estamos falando de 2 grandes estúdios de 3.600 metros quadrados cada um, e não à toa são dos maiores estúdios da América Latina. Quando construídos, eles foram baseados numa construção dos primeiros estúdios da Universal nos Estados Unidos, numa época em que o áudio era gravado em separado do vídeo,
mas que, como bem salienta aqui o Walter Neto, que é esse diretor maravilhoso que a gente respeita muito, um estúdio que ele é antigo, não envelheceu e que confere, pelas suas características de construção, uma condição acústica muito, muito, muito ímpar e significativa. Uma acústica viva, em que é possível que você grave experiências de dramaturgia com muitos atores, com muita gente envolvida. A gente tem feito grandes produções com 300, 350, 400 figurantes, como a gente teve agora no final do ano, numa parceria com um importante player do mercado internacional, e que, com certeza... Temos algum problema? Não. E que, com certeza, vão conferir uma qualidade de áudio, de imagem, no padrão que o cinema, com delay, que o cinema e que os players atuais de mercado, nesse momento em que a gente fala muito de streaming, fala muito, né, deste novo jeito de consumir conteúdo nas plataformas, exigem. Então, o nosso principal recado aqui é dizer que esses estúdios estão de portas abertas, entendendo a realidade da produção audiovisual. Mais do que tudo, estamos dispostos a trabalhar, e eu não acredito em outra maneira de trabalho para o nosso segmento que não seja coproduzir, juntar forças, ouvir boas ideias, ouvir bons roteiros, ouvir bons profissionais, sem pré-julgamentos, sem esse preconceito bobo que às vezes nos envolve, e com esses estúdios abertos transformar de novo o que foi a Companhia Veracruz num novo polo de produção do audiovisual. Acho que a gente pode falar aí ao longo dos próximos tempos, né, nos contatos que surjam, sobre as leis de incentivo também que nós estamos discutindo para aquela região, sobre quais são as possibilidades que envolvem gravar em São Bernardo do Campo, uma cidade rica de arquitetura, de economia, de locações. Tudo está sendo organizado no entorno da Veracruz para que as coisas possam ser viabilizadas. Queria muito que a Cissa Kramer, que é a nossa head de conteúdo e de desenvolvimento da PRH9, só uma parte, a PRH9 Produções, é uma empresa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da TV Band, das rádios do Grupo Bandeirantes, voltada à produção audiovisual. Ela não começou agora com os estúdios Veracruz, mas ela vem retomando as suas atividades voltada a esta produção a partir da gestão dos estúdios Veracruz que nós assumimos no início do ano passado. E a Cissa é head de conteúdo, desenvolvimento, é quem manda de verdade lá, cuida da sala de roteiro, que cuida de tudo, e vai contar um pouquinho para a gente do que a gente já tem dentro dessa retomada, né, do que a gente já tem de projetos em andamento, e eu vou repetir para vocês aqui. São projetos que surgiram em discussão com produtores, projetos que surgiram em discussão com roteiristas, projetos que surgiram em discussão para que tudo ocorresse de forma conjunta. Ninguém faz mais produção audiovisual que me prove ao contrário, sozinho. Esse negócio de sair dizendo, olha, eu vou fazer, vou acontecer, vou captar, vou executar. Nem mesmo os grandes grupos, nós estamos vindo agora, o Beto estava com a gente, de um grande encontro lá no Rio, e de todos que nós ouvimos, precisamos juntar forças para tirar as coisas do papel. Cissa. Tá com um probleminha, mas já resolvemos. Boa tarde, então, de novo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo mundo, né, na internet. Vou roubar o microfone do Rodrigo Salomão, porque o Rodrigo Salomão foi repórter e apresentador, né, principalmente aqui nessa região, então vocês sabem que adora um microfone. A gente preparou uma apresentação para vocês justamente para contar um pouquinho desse momento da retomada do Veracruz com a PRH9 Produções, que é essa empresa que o Rodrigo
explicou para vocês. E o que a gente tem feito lá no Veracruz, né? Além de divulgar que o Veracruz ele está aberto novamente para pequenas, médias e grandes produções, porque a gente tem os estúdios grandes e tem estúdios menores também, que estão aí aptos a receber produções, inclusive para o streaming, para quem nos acompanha. A gente está baseado lá em São Bernardo, e são esses estúdios. Ó. Vale a pena uma visita, quem estiver passando, ou quem quiser ir conhecer pessoalmente, é um berço do cinema nacional que nos dá muito orgulho e muita satisfação de fazer essa retomada. A gente tem algumas informações aqui sobre o que rodou no Veracruz. O Salomão já falou do Cangaceiro. A gente também trouxe aqui o Caiçara, que foi o primeiro longa produzido lá. E, claro, o Sair da Frente fez 70 anos no ano passado, o grande filme de estreia do Mazzaropi nos cinemas. E agora eu vou falar um pouquinho do que rolou lá no Veracruz. A gente teve a gravação no final do ano de um filme que vai estrear nos cinemas, vocês vão poder acompanhar ainda esse ano, que é O Sequestro do Voo 375, uma produção da Scarlatti com a Disney, com a Star+, e foi feito justamente lá no Veracruz, depois de 20 anos que um longa-metragem não era rodado lá, desde o Carandiru, que teve também cenas no Veracruz. E o que a PRH9 fez já, desde desse início, dessa retomada no Veracruz, com gravações também no estúdio e coproduções com a WN, a Mark Filmes, aqui com o Walter Neto. A gente produziu esse ano Brasil 50 anos de emoção, uma série em 4 episódios. Vocês vão poder acompanhar no Band Play, que é a plataforma de streaming da Band, né? Ela é de graça, pode baixar e acompanhar. A partir de junho vai estar lá no Band Play. Essa série que já rodou também na Band TV, no dia 25 de dezembro, no Natal. Mas é uma série muito bonita, muito emocionante, que conta um pouquinho dessa história da Fórmula 1 no Brasil, com todos os nomes que fizeram e fazem parte dessa história. A gente também tem 2 novidades para contar para vocês, em primeira mão. Acho que é a primeira vez, né, Walter, que a gente fala do 45 e do Não Posso Ficar. São 2 longas que a gente está produzindo para esse ano, coprodução da PRH9 com a WN Mark Filmes. Eu vou falar do Não Posso Ficar, porque depois de 45 dias a gente tem um teaser, e aí eu vou deixar também que o Walter, que é o diretor dos 2 longas, ele possa falar um pouquinho mais, porque o 45 começa a gravar agora. Nos próximos meses a gente vai estar rodando, inclusive com cenas lá no Veracruz. O Não Posso Ficar é um longa que a gente vai contar a história do Demônios da Garoa, né? Esse grupo que está fazendo 80 anos esse ano. Está no Guinness lá como grupo em permanência, né, junto, de maior duração na América Latina. E agora, então, vou pedir para rodar o vídeo. A gente tem um teaser sobre o 45 dias. Agora, para contar para a gente tudo sobre o 45 dias, Walter Neto. Alô, oi, pessoal, tudo bem? Obrigado por poder nos convidar e poder ter essa oportunidade de estar aqui, falando sobre o cinema no interior, né, e poder valorizar isso.
eu acho que parcerias como essa que a gente tem vem um encontro para mim do que é a essência do cinema, né? Que é contar histórias. É mais uma forma que a gente tem de poder contar belas histórias, né? E essas histórias estão aí. Esse é um dos filmes que a gente começa a produzir a partir não do mês que vem, daqui 2 meses a gente inicia, a gente está no processo de pré-produção. E ele faz parte desse projeto, ou seja, ele faz parte de sonhos que possam se tornar realidades, né? Para você transformar esses sonhos em realidades, existe muita coisa por detrás. Existe, como o Salomão falou, várias pessoas. Então, eu diria que para a gente que está aqui, e todos nós que estamos aqui, né, as pessoas que estão no interior, ou independente do lugar, a primeira coisa que a gente precisa entender é se esta ideia, se esse conceito que a gente quer contar é algo que vai agradar a nossa plateia, né? O filme não é feito só para nós, o filme é feito para nos comunicarmos com uma plateia. E essa plateia é enorme, ela não é um segmento, né? Ela é muita gente. Quando a gente coloca um filme no cinema, eu não estou colocando um filme no cinema para que um grupo ou um perfil de pessoas gostem do filme. Eu estou colocando no cinema porque eu quero me comunicar com todos. Então, isso é muito importante, a gente saber como nos comunicar com todos, né? A essência disso são boas histórias. Essa é a essência da nossa história, desde os primeiros livros, das histórias faladas, transmitidas verbalmente pelas gerações. Essas histórias perduraram até hoje. Estão aí em livros, estão em relatos, porque são histórias que nos comovem, que nos tocam, que nós nos espelhamos nela e nos enxergamos nela. Seja ela uma história de terror, seja ela uma história de amor, seja ela um drama, seja ela um policial, seja ela um filme de guerra, ou seja, os assuntos que estão ali, sempre a essência é as nossas relações, as relações humanas, as relações pessoais. Então, este entendimento é muito importante para que a gente possa contar histórias, né? Para mim, outro ponto importantíssimo, eu não sei quantos roteiristas estão nos ouvindo, mas a essência passa dali, ou seja, eu posso ter uma boa ideia, mas se ela não estiver muito bem ordenada e organizada dentro de um roteiro, né? E o roteiro não significa simplesmente uma forma de ordenar cenas, né, ou diálogos, significa ela poder passar uma essência dessa história e conseguir comunicar com a linguagem visual e áudio, né, ruidagem, música, e os atores que vão interpretar tudo isso. Se eu não tiver esses pilares aqui muito bem estabelecidos, como é que eu vou contar uma história? Porque eu, atrás da câmera, não conto nenhuma história. Eu não estou na frente da câmera. Eu posso contar nos meus bastidores, mas quem conta a história são os atores. Então, esse trabalho tem várias etapas, é muita gente, né? E, a partir daí, depois ainda, eu tenho as câmeras, a opção de que ângulo eu vou usar, como é que o diretor de fotografia vai pensar junto com o diretor. Então, é uma obra em conjunto, nunca vai ser diferente, né? Essa é a beleza dela, e essa é a beleza para a gente contar uma história. Essa história nasceu, tem um caminho gigante para chegar aqui. Há outras histórias e outras que a gente contou. Como, por exemplo, 50 anos de emoção, que a gente comentou aqui. 50 anos de emoção conta 50 anos de Fórmula 1 no Brasil. Ele é um documentário esportivo, sim, porque a gente fala de esporte, mas a essência não é só o esporte. A essência são as relações humanas de grandes pilotos e grandes histórias que influenciaram gerações, né? O Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Chico Serra, né? Rubens Barrichello, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, que depois rodou, ou seja, que andou na Fórmula 1 também, tantos outros novos que estão aí, e vários pilotos que estiveram lá, e que, de alguma forma, se conectaram com um público enorme, e criaram relações.
né? Pessoas hoje, crianças que vão hoje dentro de um local, né, sagrado, que é uma pista de Interlagos, para assistir corredores. E, às vezes, eles são fãs do Hamilton, do Verstappen. São pessoas. Né? Então, contar essas histórias também é uma outra forma de linguagem. E aqui, nesta região, em todas as outras regiões do Brasil, as histórias são maravilhosas, eu diria. Maior até do que, às vezes, as histórias que a gente tem lá. E a gente precisa contar essas histórias. Né? Eu estou aqui, quando eu entrei, não conhecia aqui, conheço Piracicaba, mas não conhecia aqui. Eu me encantei, eu falei, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso que é esse, que história tem aqui, que arquitetura tem aqui. Né? Cadê as pessoas que construíram isso? Como é que foi? Como é que chegaram aqui? Né? Vocês têm um rio maravilhoso. Vocês devem ter milhões de histórias, milhões sobre a barragem, sobre isso, sobre pescadores, sobre construtores. Essas histórias são lindas. Né? Às vezes as histórias são bonitas, às vezes as histórias são tristes, mas são histórias. É isso que nós precisamos buscar. Né? Eu trouxe para vocês assistirem, e eu vou pedir para a gente passar trechos, porque eu sei que a gente tem também um limite, eu não sei direitinho como que a gente está aqui. A primeira peça que a gente tem é um documentário que a gente deve lançar ainda este ano, porque ele tem 5 episódios de 50 minutos sobre o Pantanal. Tá? Aí nós vamos falar, o Pantanal, lindo, o Pantanal é maravilhoso. Né? Eu tenho grandes cineastas que vão para lá. Né? O Aba faz um material maravilhoso sobre a natureza lá. Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou contar? Que história eu quero contar sobre lá? Eu estou querendo mostrar para vocês um pouco de um processo. Como é que a gente chega? Eu vou lá para o Pantanal? Tá bom, mas eu vou fazer. Ele chama Pantaneio. Pantaneio é todas as pessoas, sejam elas homens, mulheres, sejam elas nascidas lá ou não, que vivem dentro da região do Pantanal. Né? Uma outra observação, só um minuto. Eu coloquei ele em festivais e a gente ganhou vários prêmios com um teaser de 6 minutos, porque ele virou um mini-doc. Porque eu não quis fazer um trailer de 2 minutos, eu fiz um teaser, uma promo de 6 minutos. E aí eu mandei para alguns festivais e a gente ganhou o prêmio com isso, com só um pedacinho dele. Pode soltar para mim, por favor, o próximo vídeo? Oi, esse já foi.
Sabe, seu moço, as águas me levaram em um sonho de matuto do mato. Saio à noite a caminhar, só a lua a me acompanhar. Passa a mão nessa viola aí num lugar desse, um pôr do sol maravilhoso desse aí. Não tem problema que fica, cara. Vai, ó, vai tudo embora junto com a água, parece que leva. Tocando a viola, fazendo as músicas que tem sentido, né? Música gostosa de ouvir, uma música que, cara, é uma terapia. Enxugue este rosto e saia aqui fora, como de costume. Vamos conversar, pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando. Eu sou nascido na região pantaneira mesmo, e até hoje eu falo para minha esposa, eu nasci peão, vou morrer peão. Não abro mão disso aqui para nada, que para mim aqui é tudo. Saio à noite a caminhar, um silêncio ensurdecedor. A vida surge em cada moita, poça, curicho e nos rios da planície de águas. Aqui, além de ser uma beleza cênica absurda, de mata incrível e tudo mais, aonde você olha tem uma vidinha rolando. Aonde você olha pra cá tem uma aranha, você olha ali tem um cocô de algum bicho que acabou de fazer, você olha pra cá tem uma pegada, você olha pra lá tem uma ave voando, é muito doido isso. Eu acho o pantaneiro um povo que tem essa ambiguidade de eu sou durão e tal, e aí quando você vai tomar uma cerveja com ele, o cara chora falando da onda. Enfim, eu adoro. Eu adoro esse lugar. Acho que a maior potência do Pantanal é esse poder de se recriar. De você passar por várias fases de vida, começo, meio e fim. Você entende a morte aqui dentro. Porque aqui tudo é possível. Eu acho que isso é que, no meu caso, por exemplo, que me encanta aqui é isso. Entendeu? É o dia a dia. Sabe, que meus dias aqui nunca são iguais. Ele tem essa magia, ele tem esse encanto para mim que me fascina e é por isso que eu estou aqui. Eu vi alguém morrer ao meu lado nesse esforço de proteção e talvez ali eu pudesse ter decidido não mais voltar e ao contrário foi uma encruzilhada para um reencontro que seria numa outra dimensão. E a necessidade de estar bem está intimamente associada à necessidade de fazer permanentemente ações para proteger esse lugar. O berrante mostrando o caminho, a solidão. Procurei um certo lugar para ficar e vou tocar, até encontrar e fincar meus pés nesse chão, nessa terra de meu Deus, o meu Pantanal, o meu Pantanal. Aqui. Eu já assisti a esse teaser algumas vezes. Todas as vezes que eu assisto eu fico muito emocionado e arrepiado. E eu acho que está muito na essência da proposta. A gente já ouviu o Pantanal de muitas vertentes, né? Da onça pintada ao tuiuiu,
de tudo isso, mas contar a história desse povo que faz o Pantanal, que sobrevive às dificuldades do Pantanal, que enfrenta a cheia, que enfrenta a seca, que enfrenta o descaso com a queimada, que enfrenta uma série de coisas, para mim é o grande sucesso dessa obra. E eu vou te dar parabéns de novo, porque é sensacional. E a trilha sonora, o Walter vendeu mal ele aqui. O Walter, além de ser um bom diretor de filmes, documentários, etc., a gente já viu que ele leva jeito para esse negócio. O Walter é um excepcional compositor, maestro, e as trilhas sonoras de todas as nossas produções são originais, conduzidas por essa mente brilhante, por coisas que vêm do além. Obrigado, mas... Tá bom, você me deixa assim, agora eu tenho que voltar aqui. Por que eu queria mostrar isso? Pela essência, talvez, que ele tenha colocado de outra forma, que eu ia colocar, que é liberdade criativa, não pensar dentro da caixinha. A música é uma delas. A música, quem me editou foi o filme. Trazer pessoas que têm uma emoção, Jackson Antunes, podendo falar essa poesia. Se não fosse ele, a poesia perde a força. Pode ser que esteja bonito, mas sem ele não vai. Uma bela fotografia e as pessoas contando a sua história. Então, isso nos impulsionou, ou seja, não só isso, mas outros trabalhos nossos, a chegar no 45. Por que eu quis passar aqui antes de entrar dentro do 45, que é o que nós estamos filmando? Porque todas essas essências que estão aqui estão também dentro de um longa-metragem 45, porque elas são as mesmas. A história é muito bem contada. É uma história difícil. Não sei se vocês lembram do vídeo, mas é uma história de um atleta que teve uma vida de alta performance, sucesso, saltador olímpico, foi campeão de N categorias e que sofreu um acidente, quebrou um pescoço, deveria ter morrido, mas não morreu. Por quê? Não sei. Mas não morreu. Viveu muito tempo depois, ainda ganhou um campeonato, foi para fora, né? Viveu muita coisa, até que em um determinado momento a vida lhe impôs e começou a tirar tudo o que ele tinha. Começou a mudá-lo. E ele foi descobrindo outras coisas, outros valores. E como é que ele iria viver novamente? Né? Foi descobrir um médico que conseguiu entender o que ele tinha depois de tantos anos, sintomas errados, e sem saber, e de uma certa forma já não procurava mais uma solução, e que um médico olhou e falou, olha, você quebrou o pescoço, sua medula está comprimida, você vai parar de respirar, ou vai ter, em 1, 2 anos você vai morrer. Ou você faz uma cirurgia, que você também pode morrer. Mas se você não fizer a cirurgia, você morre. Mas se você fizer a cirurgia, você pode viver. Então, colocar uma pessoa de novo numa situação, mais um obstáculo para ele, né, tantos na vida, ele foi. Pediu 45 dias para poder sair com o irmão, resolver coisas, encontrar pessoas, se despedir, achar outro sentido também na vida. Né? Ele já estava fisicamente muito debilitado, mas muito debilitado nessa época. O médico também tem uma história surpreendente, porque ele também foi preparado para estar nessa situação. E palavras do médico na minha frente, eu falei, você não está preocupado com a cirurgia? Como é que foi você entrar numa cirurgia tão arriscada? Ele falou, eu? Se Deus não levou ele até hoje, você acha que ele vai tirar na minha mão, na sala de cirurgia? E riu para mim. E ele fez uma cirurgia com complicações, ele viveu, saiu de lá, voltou a andar, tem que cuidar de muitas coisas, mas hoje tem uma vida. E é um exemplo para muita gente. Trabalha, né, que é o Roger, dá suas aulas, é um mestre, os seus discípulos estão ali, ele fala, todos os alunos dele seguem os ensinamentos e os novos ensinamentos dele. Então, é um filme inspiracional muito forte. Walter, posso te pedir para contar um bastidor, que eu acho que todo mundo gosta, né, de um bastidor do processo criativo. Quando a gente descobriu a história do Roger, e a gente levou para o Walter, antes de ter qualquer coisa, antes de ter escaleta, antes de ter qualquer palavra escrita, tinha uma trilha. E eu me arrepio também só de pensar quando o Walter mandou a trilha, inclusive, que está no nosso teaser. Como funciona isso, Walter? Primeiro a trilha para que venham as palavras depois. Olha, isso é um processo. Acho que cada um tem que descobrir o seu processo, né? Primeiro,
eu preciso entender a história dele, a gente conversar, mas, para mim, ela se materializa através de uma linguagem musical. A partir desta linguagem musical que ela vem, ou seja, você senta num piano e começa a tocar e ela está vindo, ao mesmo tempo que eu estou tocando, o roteiro está acontecendo dentro da minha cabeça, as palavras, as cenas, e aí ela se torna mais fácil. Mas isso é um processo, talvez meu, cada um vai ter que descobrir o seu processo, porque cada um tem caminhos diferentes, né? Eu comecei como pianista, essa é a minha primeira formação como regente, compositor, pianista. E depois as outras formações vieram vindo juntas. Então, ela é muito presente. Além do que, na minha escola, que vem da ópera, que vem da música clássica também, a música conduz tudo. E você pode pegar vários diretores da importância da música. Quando a música é retirada, ou o som é retirado, né, não só a música, mas a ruidagem, os ambientes, o foley, as falas, você não tem mais... O que é essa história? Então, a música tem um papel importantíssimo nisso. Silenciosa, mas ela está ali. E ter uma criatividade musical faz parte de você também ajudar a sua dramaturgia. Ajudar na parte da pós-produção, da edição, a contar uma história. Então, para mim, ela funciona assim. Tanto que hoje a gente já está com 9 peças compostas para o filme. Cenas finais, cenas sem diálogos, cenas que vão ter diálogos. Elas vão 100% funcionar? Não sei te dizer, mas eu sei te dizer que a maioria delas vai estar no filme, mesmo que eu tenha que reorganizar as ideias para ajustar os seus tempos, porque aí entra outra parte viva, que é o ator que está ali na tua frente, que é o ator que está atuando, que vai te dar um outro tempo. Mas algumas delas são passagens de tempo, então elas devem acontecer exatamente do jeito que elas estão aqui, sim. Então, conforme eu vou filmando, essas músicas vão vindo, né? Tanto nesse projeto quanto os outros projetos, no que a gente falou de 50 anos, nos meus musicais, nos meus curtas. A gente agora está muito feliz, nós estamos indo para Cannes, porque nós tivemos uma premiação num festival voltado para artes de Cannes, que se chama Cannes Art Awards. E eu fiz um projeto há um bom tempo, né, logo no finalzinho da pandemia, ali no começo da pandemia, que é uma história 50 minutos sem diálogo, música e 2 clowns. É extremamente difícil você contar uma história assim. E extremamente difícil você colocar no festival e achar que alguém vai querer assistir. Então, demorou, a gente participou de alguns e a gente chegou neste festival, né, que é em Cannes, e nós ganhamos. Então, isso nos deixa feliz, porque significa que a gente se comunicou, a gente conseguiu achar. Tá? Eu não sei como é que, de novo, está o nosso tempo, você precisa me dizer. Talvez o pessoal aguenta a gente falar. Não, na verdade, eu só queria pontuar para vocês, a gente está insistindo muito nessa história do emocional, da liberdade criativa. Eu sei que tem muita gente que fala, pô, o cara é lá da Band, né? Uma empresa de broadcast, um braço de produção que produz lá o Masterchef, que produz outros... Está falando de liberdade criativa, está falando disso. É sério que eu vou falar para vocês. Hoje, a relevância daquilo que toca o coração das pessoas é o que vai fazer a diferença na hora da gente colocar um conteúdo no ar, ou levar um conteúdo para uma plataforma, ou conquistar aquilo que todo mundo que eu sei que estava aqui, está do outro lado, fica desesperadamente tentando conquistar, que é financiamento para os seus produtos, né? Eu quero dizer para vocês que boa parte do que a gente está fazendo aqui, nós estamos fazendo com captação de dinheiro privado. E a gente só conquista esse dinheiro bom, como a gente chama no nosso jargão, no audiovisual, se a gente convence as pessoas que estão lá do outro lado de que essa história que vai ser contada é uma história que tem relevância, uma história que vai marcar a vida das pessoas e, de alguma maneira, essas pessoas que vão financiar o filme se sentem tocadas. A história do 45 Dias, que a gente não contou como surgiu, ela surgiu num bastidor de uma outra gravação, numa contação de história sobre a figura do Roger Chedi. Eu olhei para a cara da Cis e falei, meu, isso dá filme. Vamos em busca dessa história. Porque ela impactou de alguma maneira a gente. E conversando com alguns executivos, eu vou repetir, desse mundo, show business, né, e do qual, infelizmente ou felizmente,
nós dependemos e onde nós estamos inseridos, a responsabilidade com esta questão da relevância emocional, da relevância cultural, hoje é realidade entre essas pessoas. Ouvimos de executivos de grupos internacionais famosos. Acreditem nas suas histórias, vendam as suas histórias como vendem as vidas de vocês, no bom sentido, claro. Porque eu preciso ser tocado por essas histórias. Então, tudo isso que nós estamos mostrando para vocês aqui, além de ser uma peça, além de ser um roteiro, além de se tornar um longo, um curta, um doc, elas têm um fundo de verdade, um fundo de conteúdo, um fundo emocional, uma essência que precisam ser significativos para que a gente alcance o outro lado. E reforçando isso, outra preocupação é, nós não fazemos e não contamos histórias para guardá-las. Elas têm que ser vistas, elas têm que estar no cinema, elas têm que estar nos veículos de comunicação. Então, se nós não tivermos um network e uma visão de marketing para entregar isso para o público, a tua obra vai ficar esquecida. A obra esquecida passa a não ter valor, porque ela tem um valor ali pequeno para quem viu, 2 pessoas, mas eu preciso da audiência. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. A gente precisa da plateia. Então, eu tenho que pensar em todas as pontas. Eu não posso só pensar, eu sou um criativo artista e tá bom, eu vou fazer minha obra e acabou. Tá, mas não dá, no mundo de hoje não dá. Nós precisamos ter as pontas. A vantagem é que as pontas hoje são enormes de veículos. A questão é, precisamos fazer isso. Se não fizermos isso, como que eu vou pegar o meu cliente, porque nós temos que pensar que são, às vezes, clientes que estão com a gente, e vou falar que eu vou usar a marca ou alguma coisa, mas eu não consigo que ninguém veja a marca dele. Ou associe, ou tenha relacionamento. Então, essas são todas as brechas. Tem que estar cobertas. A gente não pode deixar nada. Com muito respeito à arte. Com muito respeito à arte. A gente não precisa abandonar a arte. Existe uma confusão, às vezes, sobre mas eu vou receber dinheiro e vou colocar a minha arte aonde? Você vai colocar a tua arte onde ela tem que ser, o seu criativo está lá. Né? Eu não tenho dificuldade em compor uma peça, ela pode ser de um acorde ou fazer uma peça politonal, dodecafônica, desde que ela encaixe no filme, desde que ela seja relevante. A dificuldade artística ou a estética que eu vou usar vai estar relacionado com o filme. Né? Então, esses são pontos importantes. Outro para vocês que estão aqui, assim, para quem está produzindo, isso eu vou dizer de um professor meu, professor de fotografia, de direção de fotografia, chamado Robert Schaefer. Isso aconteceu, acho que em 2006 ou 2007, quando saiu o primeiro iPhone, acho que era o 3, eu não lembro direito o ano, mas saiu o iPhone 3, e tinha um concurso para você fazer um filme com o iPhone 3, porque a qualidade dele era maravilhosa. E aí, na aula, um dos alunos que estavam perguntou, mas e aí, professor, você não tem medo? Agora qualquer um pode fazer filme com celular. A resposta dele é genial, porque ele falou assim, eu, como diretor de fotografia, sou um contador de história. Vou continuar sendo um contador de história com um iPhone ou com qualquer uma das câmeras que me derem. Pode ser uma Panavision, pode ser uma câmera digital, pode ser a câmera que for inventada o ano que vem, ou o celular. Agora, a arte de contar essa história através da fotografia, ela é minha. E é de quem estuda, é de quem sabe. O fato de você ter um equipamento não quer dizer que você saiba fazer um filme. O fato de você ter uma lente boa não é sinônimo de um bom filme. Então tem muita coisa. Às vezes a gente se preocupa qual a câmera que eu vou usar, se é 12K, 8K, 9K, 8K e meio, 6K, 4K. Isto é uma questão de produção, mas isto não é um fator determinante da tua qualidade. Isso é um fator determinante da tua produção, da tua capacidade de produção e o quanto você pode investir.
o quanto que você vai investir, porque tudo isso tem consequências na produção, na pós-produção, na quantidade de mídia que você vai ter, na dificuldade de quantos assistentes você precisa ter. Então, a essência, de novo, são as histórias, as pessoas, os atores, a música, como você vai ordenar tudo isso. Tá? Eu agradeço muito, eu acho que a gente falou bastante, não sei se o Salomão quer fechar com alguma coisa. Não deixa eu falar, que senão eu fico falando, viu, Beto? Mas só dizer que todos estão convidados a fazer uma visita aos estúdios São Bernardo do Campo, os antigos da antiga cinematográfica Veracruz. Se alguém quiser fazer pergunta, a gente está aqui. Tem a palavra. Está no broadcast, né? Primeiro de tudo, boa noite, muito obrigado. Meu nome é Eduardo, eu sou assistente de câmera. Para ser preciso, eu transito entre segundo e primeiro assistente. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer. Foi muito gostoso, foi muito bom ouvir a palestra aqui e tal. Minha pergunta é relativa a justamente esse ponto sobre a produção com esse acesso tecnológico mais facilitado, né? Que hoje em dia a coisa não é mais aquela película, que daí é tudo aquele trabalho especializado, aquele cuidado muito forte, aquele estudo de densitometria e por aí vai. Sobre esse contar histórias, tipo, vocês acabam se apropriando disso, desses outros, digamos assim, menos profissionais, esses veículos mais corriqueiros, mais domésticos no trabalho de vocês? Então, não. Hoje em dia, não. Tá? Mas vamos pensar que eu sou uma história em movimento. Né? Eu não tenho mais 20 anos, não tenho mais 30 anos. Nós temos uma carreira que a gente construiu. Mas eu te garanto que em algum ponto da nossa carreira, e eu te garanto mesmo, eu utilizei equipamentos que era o que eu podia ter. Mas nem por isso a gente deixou de fazer boas histórias. Hoje a nossa estrutura nos permite ter câmeras, a gente tem uma pós-produtora, a gente tem estúdio de áudio, tem a parte de color, a gente tem toda a parte de locação de equipamentos. Então a gente tem uma estrutura grande. Mas o que eu continuo vendo é que se você, vamos ser bem claro hoje, você é assistente, se eu pegar uma câmera Sony, não muito cara, mas que consiga gravar 4K, é viável fazer um filme com ela? Total. Se eu pegar uma GoPro, vamos usar um sinônimo aqui, é viável fazer um filme com ela? Claro que sim. Se a tua história for boa. E você tem recursos hoje de pós-produção que você consegue ajustar e deixar ela muito bem. Lançar e colocar no cinema. Justamente porque todos esses requisitos passados não existem mais. Então a tecnologia nos trouxe algo que é, de uma certa forma, democratizar o acesso e a possibilidade de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa contar uma história. Eu posso fazer uma história com um iPhone hoje, ou com um Android, um Galaxy, um Samsung, porque a qualidade deles é maravilhosa. E eu tenho histórias, não vou contar aqui, que eu sei de alguns filmes que, de repente, faltaram cenas e os caras pegaram o celular para fazer um insert, colocou lá e foi. Eu usei uma série de cenas de celular no doc. No meu filme, que é a última coisa que eu vou soltar é um trailer. Um dia da gravação, uma das nossas microcâmeras de ação gravou em HD. E eu estava fazendo a pós em 4K. A gente usou recursos, colocou na cena, tratou, ninguém vai ver aquela cena e vai conseguir te dizer que ela foi gravada em HD. Entendeu? Então a gente tem isso. Eu acho que a preocupação não é essa. A preocupação, de novo, é: a tua história é boa? A tua fotografia foi bem feita? A edição, a montagem está boa? A narrativa está fluindo? O áudio foi bem captado? Né? Que é outra questão que a gente fala muito do mercado nacional. A limpidez do áudio, tem várias técnicas para fazer isso, mas para que ele fique ali, e não uma preocupação em deixar o teu áudio limpo sem ruído, não é isso.
Porque se você está numa cena dentro de um lugar que tem barulho, os barulhos têm que ser ouvidos. Mas a tua voz tem que estar nítida. Então, eu acho que é isso. Tá bom? Não sei se eu te respondi. Só queria aproveitar o gancho da tua pergunta para falar de uma outra relação, que é o equilíbrio no custo de produção. Se você for fazer uma visita para uma distribuidora, uma exibidora, para um canal de televisão, alguém que vai te ajudar a financiar esse filme, e a gente pode falar muito disso porque nós, de uma certa maneira, estamos do lado de cada produção, no controle do dinheiro, do entendimento do dinheiro e tal. Mais do que tudo, é preciso tomar cuidado com o custo desta produção para que ela se torne viável. Não adianta chegar no supermercado de lente, no supermercado de câmera e dizer, olha, eu quero uma mini ARRI, lente anamórfica, quero áudio assim, X colado, aquilo custar 120% do dinheiro que você tem e você não conseguir entregar, né? Acho que buscar esse equilíbrio, posso substituir a Red por uma câmera da Sony da FX, FX9, até FX3, vai, uma câmera menor, dá para fazer? Dá para fazer. Não é isso que vai destruir ou melhorar a tua história. A tua história vence. E o equilíbrio econômico financeiro dessa operação é essencial para que a coisa aconteça de forma viável. Quer dizer, aconteça, né? Porque às vezes a gente fica sonhando demais e aí o ótimo é inimigo do bom, né? Às vezes menos é mais e executar naquele equilíbrio faz com que a coisa aconteça. Imagina gravando no Pantanal, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu filmei todo o documentário da Fórmula 1 com uma Canon Mark II 4K. Essa é a câmera que menos sai na locadora. Ninguém quer ela. Sabe por que ninguém quer ela? Porque ela, para o mercado, já não tem mais utilidade. Então, eu peguei ela. Sabe por que eu peguei ela? Porque eu estava sozinho, eu e um outro cinegrafista, porque a gente não tinha como entrar no círculo da Fórmula 1 com uma estrutura. Então, eu precisava de uma câmera que fosse ágil, pequena, que eu não tivesse tantos recursos, que ela tivesse tudo ali, e com um microfone cada um, pudéssemos fazer as coisas. E peguei as histórias. Sabe quais as câmeras que eu tinha à minha disposição? Eu vou te dizer, eu tinha uma Venice, eu tinha uma FX9, uma F55, uma ARRI LT, uma Mini ARRI, 3 séries da Red. Eu posso escolher qualquer uma. Eu posso ter levado um kit de Master Prime, de Cine Prime, qualquer lente. Mas eu entrei dentro da sala e falei, não, nem pensar, eu não vou fazer isso. Porque eu vou me colocar numa situação que eu não vou executar o projeto. Eu quero uma câmera a menor possível. Eu tenho que carregar, eu não tinha assistente lá dentro. Era a gente com tripé, eu e meu outro cinegrafista cada um. E quando a gente entrou lá, ainda teve um problema com uma das câmeras que a F1 não deixou entrar, a gente só ficou com uma numa área. E a outra só podia filmar em outro lugar. Então, você tem que entender aonde você está indo. No Pantanal, você acha que eu vou andar num barco com um set de lentes Cine Prime? E se o barco vira, meu amigo? Se a minha produção tivesse para pagar tudo, né? E mesmo assim, eu sou os donos dos equipamentos, beleza, mas alguém vai ter que pagar o equipamento se acontecer isso. Então eu prefiro eu filmei com câmeras pequenas, lentes básicas. Porque senão, iluminação zero. Natural lights, só o sol a nos iluminar. E vocês viram aí? Não levei luz. Exato. Aliás, filmei muito com uma Alpha 7. Filmamos com N câmeras, né? Porque junto com isso eu também, no mesmo período, eu estava filmando um longo, então eu tinha uma estrutura maior, com outras câmeras que eu aproveitei algumas coisas, mas a maior parte foi com câmeras simples. Gravando em S-Log, só que eu tenho uma pós-produção. Eu sei como fazer essa pós-produção. Trouxe a última coisa que eu queria passar, que é o longa que é um outro filme que vai sair agora, dia 3 de agosto, nos cinemas pela Paris Filmes. Tá? Quer soltar? Porque acho que tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Vamos fazer as perguntas. Eu quero perguntar. Então vamos, que aí o trailer vai ser a última coisa. A gente ficou quebrando a cabeça lá no Rio, como montar uma estrutura de produção que seja viável e sustentável. Essa é a minha pergunta. Inclusive para um estúdio grande, como Veracruz.
Beto, tem coisa que a gente não revela de segredo industrial, mas eu garanto para você que hoje a gente persegue... Eu não gosto de falar muito em sustentabilidade. A nossa indústria é uma indústria quanto mais sustentável, né? Ela é uma indústria onde a gente consegue praticar inclusão, consegue praticar uma série de coisas. Mas para buscar esse equilíbrio econômico-financeiro, eu gosto de chamar de eficiência, a gente dispõe hoje de técnicas para que a gente possa fazer com que a coisa aconteça. Eu com a Cissa nos bastidores aqui, a gente está tratando de um produto que deve entrar com a gente no estúdio. E ele vai entrar no estúdio sem grid, com uma necessidade de um pé direito de 20 metros, que é o que a gente tem lá no estúdio. Ele vai ocupar uma área dos nossos 2.800 metros de vão livre. Ele deve ocupar uma área de 1.900, 1.800. Isso vai exigir que ele monte estruturas para iluminação. Isso vai exigir que ele monte estruturas de alimentação. Isso vai exigir que ele monte estrutura para os profissionais que ali estão, entre outras coisas. Por que a gente consegue viabilizar este tipo de produção dentro de um estúdio? Primeiro que você está num ambiente controlado. Não tem essa de, eu não faço a diária porque a diária foi interrompida pela chuva, pelo sol, porque o passarinho fez caca em cima da lente, eu preciso parar, perdi o ponto disso ou daquilo. Segundo, que a gente tem uma indústria hoje, advinda talvez da nossa história da produção da dramaturgia brasileira, que está muito habituada a construir estruturas de forma sustentável. Eu posso te dizer que dos caras de novela eu nunca vi esforço tão grande para reaproveitamento de material, reciclagem de material. A gente conheceu recentemente um pessoal de eu vou te dizer, um birô de arte que funciona em São Paulo. Nesse birô você consegue, por locações módicas, sei lá, R$20 numa peça, R$15 numa peça, levar para dentro da sua estrutura anos 20, 30, 40, 50, 2050, porque ele tem esses equipamentos. Então, a gente só está conseguindo produzir desta maneira porque, eu vou repetir, nós não estamos produzindo sozinhos, né? Existe uma sinergia hoje de coprodução. Isso aqui é uma unidade que você está vendo aqui, né? Você tem 3 empresas envolvidas nesta primeira linha de produção, além de outras empresas que nós vamos agregar nos arredores dessa produção, para que cada uma entre com o seu know-how, né, com a sua capacidade instalada. Nós temos uma capacidade instalada de produção executiva, de infraestrutura. O Walter tem uma capacidade instalada de direção artística e de estrutura. Outros parceiros nossos podem ter outras capacidades instaladas. A gente coloca tudo isso na mesa, vê quanto disso a gente já elimina do nosso orçamento e vai para o pau, sabe? E tem uma outra questão, assim, tem o ideal, né? Que é o sonho, que é aquilo que eu queria ter, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Tem o viável e tem aquilo que você tem para executar. Tem hora que você tem que ser corajoso. Tem hora que você tem que dizer, eu vou entregar com o que eu tenho para entregar. Porque não pensem em vocês, nós trabalhamos um grande grupo de comunicação. É fato. Nós estamos numa estrutura de muitos anos de trabalho na atividade. É fato. Mas, todo mundo amassa barro, come farelo todo dia para poder entregar o negócio. Não tem dinheiro sobrando por aí. Não tem essa de que, olha, teremos um grande orçamento de alguns milhões. Os nossos produtos não são orçamentos gigantescos, né? E muitas das vezes tem mais esforço do que dinheiro. Não tem cachê, não tem uma série de coisas. Nos projetos que são mais pessoais nossos aqui, tem muito disso também. Nós estamos nesse mesmo oceano azul aí de problemas e tormentas. Então, na minha experiência, eu estou dividindo um pouco do que eu penso, não estou dizendo que é certo ou errado. A gente tem que fazer o equilíbrio entre o sonho, o viável, mas principalmente acreditar mais na possibilidade de dar as mãos uns aos outros e juntar os potenciais. Eu só acredito, eu estou falando isso para vocês desde o primeiro minuto da minha fala aqui. Eu só acredito no modelo em que a gente coproduza
que a gente faça junto. E isso não é porque nós estamos inventando agora. Isso a MGM fazia há 80 anos. Né? Hoje você é capaz de ver concorrentes dentro de um mesmo produto. Né? Não são raras as vezes em que você vai ver uma distribuidora associada a uma outra distribuidora, junto com uma produtora associada a uma outra produtora, que fora daquele filme, ou, enfim, daquele produto, disputam o mercado, mas se juntaram naquele momento para viabilizar alguma coisa. Para quem gosta de série americana, basta dar uma olhada nessas últimas séries que a gente tem visto. Posso citar aqui Sony, CBS, enfim, vários players de mercado internacional que às vezes na ponta disputam. A Sony tem canal, a CBS tem canal, e chega uma hora que os caras vão lá, produzem junto e vão pro pau. Entendeu? Tem que parar com essa ideia de que é possível, eu vou lá, vou captar, vou ganhar meu festival disso, festival daquilo. Não, a gente precisa juntar forças. Se a gente juntar forças, e essa é a nossa proposta em São Bernardo do Campo, é que a gente possa gerar sinergia a partir do estúdio. Necessariamente nós não vamos gravar no estúdio. Necessariamente nós também não vamos estar envolvidos diretamente naquela produção. Mas a gente sabe que tem uma condição para que as pessoas se encontrem, se unam para conseguir tirar do papel aquilo que às vezes fica só no sonho. Desculpa, eu falo mais que o Homem da Cobra. Um pouquinho só. Olha só, brincadeira, o chefe, né? Não dá. Não, só para complementar, e eu acho que é muito importante também para os roteiristas, diretores, produtores que nos acompanham, dizer que tem uma questão, e até a gente vinha discutindo no carro de São Paulo para cá, que é a ação comercial dentro do filme, né? E o poder de adaptação e a flexibilidade do roteiro para isso. Então, acho que essa é uma questão que cada vez se faz mais presente, né? Claro, de uma maneira orgânica, sem agredir o espectador, mas que é preciso que os diretores e os roteiristas também estejam dispostos, junto com os captadores, a fazer com que essa cena aconteça da melhor maneira possível. Então, isso também tem sido uma maneira, Beto, da gente conseguir trazer dinheiro bom para dentro dos filmes. E com isso, eu quero te agradecer, Beto, o convite. Posso agradecer para o Beto o convite? Que o Beto nos fez o convite. Também a Luciana Dias, nossa diretora de criação do Grupo Bandeirantes, que fez essa ligação com o Beto conosco. Então, assim, ela não pôde estar aqui, mas certamente está nos acompanhando no YouTube. Dizer que é um prazer, a gente está muito feliz. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala os três juntos em um evento de cinema. Então é importante. Não, sobre a história da viabilidade comercial, beijo para a Lu Dias, que é a razão disso tudo aqui, da gente estar junto, enfim. Dizer para vocês o seguinte, precisa acabar com essa história. Eu não faço cinema comercial, eu não faço produção comercial. No fundo, meu camarada, é tudo comercial. Né? No momento em que você contrata um sujeito para estar na tua operação ou paga um cachê para alguma operação, você está fazendo uma relação comercial. Né? Os grandes blockbusters têm muito mais facilidade de consolidar algumas ações comerciais, mas é possível levar dinheiro privado para dentro da operação sem perder a essência artística, o compromisso artístico e, principalmente, levar um discurso para este cliente de consolidação de marca. Só para encerrar aqui e para deixar uma imagem na cabeça de vocês. Todo mundo lembra qual era o carro do 007, não lembra? Era uma BMW. Em todos os episódios, em todas as versões, em tudo aquilo que você pode imaginar, trocou ator, substituiu ator, trocou, era uma BMW. Aquilo era um comercial? Nunca foi um comercial. Era uma ação integrada. Né? Um product plant. É a exibição da marca dentro da tua história. Nós precisamos parar com essa história de que eu não posso colocar a marca porque esta marca vai contaminar a minha liberdade artística. A liberdade artística está na hora de contar a história, da essência da história. Não se faz nada, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, pudera Deus, pudéssemos fazer de outra maneira, sem as relações comerciais. Que a gente leve para dentro dessas produções relações comerciais que sejam positivas e honestas, né, com aquilo que nós estamos propondo. Então, eu acho que nisso, Beto, é também um pouquinho da forma, vou repetir, não da sustentabilidade da operação, mas da eficiência da produção. Né?
no equilíbrio entre o que você tem para produzir e o que você tem para gastar e entregar o produto, que eu acho que é o mais importante. Já aproveitando minha última fala, agradecendo a todos que estão conosco. Muito obrigado, viu, Beto, pelo convite. Agradecendo também, o Walter vai encerrar com um teaser do longa, que ó... Vou falar uma coisinha também sobre isso, sobre a área de produção. Vocês perguntaram como é que você viabiliza isso, né? A gente viabiliza trabalhando na área. Significa, eu tenho uma pós-produção de áudio, eu posso fazer mixagem, eu posso produzir trilhas, eu posso estar numa produção ou não estar numa produção. A gente dá suporte para publicidade, a gente dá suporte para evento, eu posso estar produzindo um comercial, eu posso escrever o lançamento de um carro, dirigir um lançamento do carro, que, aliás, a gente faz e muito. Ou seja, eu não estou preso dentro de um segmento. Eu não estou sentado numa cadeira dizendo eu sou um diretor de cinema e vou esperar aqui até a hora que o telefone toque. Eu trabalho em N fases, N áreas. Porque se eu não fizer isso, a gente não consegue sobreviver. A nossa empresa de locação está o dia inteiro locando. Para a gente, não. Para a gente é 2% ao ano. 99% é um monte de filme que a gente está lá como uma parte. Eu não tenho participação artística, não tenho nenhuma outra participação. Mas, ou seja, eu tenho que sobreviver, e para sobreviver você precisa entender quais são as suas qualidades e continuar exercendo ela. E a partir do momento que oportunidades vão surgindo, você vai fazendo, mas não deixe de fazer outras. Então, essa é a viabilidade, não tem outra viabilidade econômica. Além, é óbvio, de tudo que ele já falou, ou seja, associado a tudo isso. Tá bom? Só deixar aqui o nosso telefone, o WhatsApp, quem quiser entrar em contato, ir lá visitar o Veracruz, mandar um roteiro, enfim, a gente está de portas abertas. E para encerrar, eu agradeço muito vocês, agradeço a Lu também, né, que não pôde estar aqui. E eu vou deixar o trailer, tá, do filme nosso, que é Destinos Opostos, que vai ser lançado pela Paris no dia 3 de agosto. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima aí que a gente possa também contribuir. Obrigado. O Robert é meu sócio mais importante. Acabei de comprar um cassino. We are gonna make millions, babe. Eu tô pagando o melhor navegador da história dos sertões, é pra ganhar, viu? Deixa ele passar, rapaz. Não vai me passar, não. Diz que a Jussara, lá da fazenda do seu pai, tá desesperada pra falar com você. Bom que você veio. Uma pena que nessas circunstâncias, né, Tonho? Quero morar na cidade. Aqui é meu lugar. Onde é que é? E esse aí? É o bom e velho Tonho? De volta à terrinha? Seu pantaneiro, de verdade. Zé. Amada Jussara, vamos parar com essa formalidade toda. Vender a fazenda pra mim é só mais um negócio. Esses dois aí foram criados juntos. Você é que quis isso, menino. Tonho, trouxe uma lanterna. Sai daqui, Valdir. E o gado já sabe. Falta pouco, viu, Tonho? Aí fica bom pra todo mundo. Acabou pra você, Valdir? Começou a chover forte na cabeceira do Rio Miranda. O Rio Paraguai tá completamente fora da carga. Sell this shit, Tony. You buy an apartment in Ibiza and put the rest of the money in a bank. Se os pés dele voltou a pisar essa terra, é porque ele tá querendo encontrar alguma coisa. Por isso que ele voltou. A gente só volta quando quer.